E eu faço uma pergunta, já começando esse bloco, você tem dúvidas em relação à sua gestão, à gestão da sua empresa rural? Se tem, principalmente em relação às leis trabalhistas, o lugar é aqui. E olha, uma coisa é fato, o dia a dia, né, da gestão rural passa por muitos assuntos trabalhistas e olha, o empresário rural precisa ficar atento. E hoje, a modalidade que a gente vai abordar em relação à contratação do trabalhador safrista. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está o gestor, então, o advogado Pedro Puccini, que é consultor jurídico da GER, Gestão Estratégica Rural. Bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia, né? Então, nós vamos falar sobre a contratação, então, do trabalhador nesse período, então, de safrinha. O empresário rural, ele pode contratar um empregado pelo tempo, então, da safra, safrinha. Como que funciona isso, Pedro? Bom, vamos lá, bom dia. O empregador rural, o empresário rural, né, seja ele pessoa física ou jurídica, produtor ou não, importante que exerça atividade agrária, ele pode contratar empregados por tempo, por prazo determinado, certo? É o que a gente chama de safrista. E o safrista, por sua vez, é esse empregado, né, que o tempo de trabalho dele está determinado por atividades sazonais, seja na pecuária, né, por exemplo, numa época de vacinação, como na agricultura, que se vê muito mais fácil as temporadas de trabalho, como as safras, plantio, colheita e tudo mais. E o importante também é falar que grupos econômicos, como está muito no momento agora de organizar Sim. a empresa rural em holdings e tudo mais, respondem solidariamente pelo empregado por prazo determinado. Viu? Uhum. Eu até estava vendo um dado do IBGE dizendo da quantidade de empregos gerados na época da safra, da safrinha, principalmente soja e milho. E também eu fiquei até curiosa assim, para saber mais sobre fruticultura, também o número de empregos criados temporariamente por conta, né, da fruticultura, eu achei bastante interessante. Agora a gente tem perguntas também que chegam através do WhatsApp, que é o safrista, ele tem vários trabalhos de safra. Como que fica isso? Tem a pergunta aqui para você de casa acompanhar, enviada através do WhatsApp, o número está aqui, 992647810. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, não se aveste, mande para a gente nesse momento, porque o Pedro está aqui para responder. Como funciona então, Pedro? Bom, neste caso, afeta diretamente a gestão, né? Inclusive o tema de hoje foi escolhido justamente por conta dessa recorrência aí das dúvidas sobre o tema. O empregador rural que quer contratar o empregado por prazo determinado em vários trabalhos, ele deve fazer um contrato para cada trabalho desse. Porque senão há um perigo, pela consolidação das leis de trabalho, a CLT, de ser considerado um contrato por prazo indeterminado. E ele deve aguardar um prazo aí de 6 meses para fazer uma nova contratação desse funcionário. Então, fez aquele contrato por prazo determinado, aguarda o período para fazer uma nova contratação, senão ele vai ser convertido em contrato por prazo indeterminado. Está chegando mais perguntas aqui para a gente, pode colocar a produção. A pergunta agora é a seguinte: quais as leis que o produtor deve procurar para saber desse assunto? Que isso é muito importante, né, Pedro? Com relação às leis, na verdade, são 3 legislações que dá para a gente citar aqui. A primeira delas é a 5889 de 1973, que é considerada a Lei do Trabalho Rural. E também tem um decreto que regulamenta essa lei, que é o decreto número 73626. E eu gostaria até de pedir uma tela aqui que a gente separou, porque essas leis, elas têm um pequeno detalhe. Aí e esse detalhe é que faz a diferença. Com certeza, veja só, tanto na lei quanto no decreto, o safrista tem um ponto de diferença aí, que é, quando acaba o contrato dele, expirado o contrato, a empresa tem que pagar ao safrista, a título de indenização, uma importância correspondente a 1/12 do salário mensal por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. E o decreto também tem o mesmo texto. Então, esse diferencial é o seguinte, é que o safrista tem direito a uma indenização referente ao período correspondente, isso está na lei e no decreto, né? Referente ao período correspondente que ele permaneceu trabalhando aí.
E esse segundo, você acha importante também salientar alguma coisa? Ou... O decreto é igual ao texto da lei, só para reforçar que é um direito do safrista receber essa indenização, para que o produtor não passe despercebido aí, para não sofrer nenhuma demanda trabalhista nesse sentido. A gente viu agora o ponto de vista, então, do empregador. Vamos ver, então, agora do trabalhador rural. Agora é uma pergunta que também chega através da contratação do trabalhador safrista. Pode pôr na tela para a gente acompanhar? E é o seguinte, quais, então, os direitos trabalhistas do safrista, Pedro? Certo, vamos lá. Também tem uma tela aqui que a gente trouxe 9 itens aí que são direitos dos trabalhadores safristas. A jornada normal, a jornada de trabalho, 8 horas diárias, sendo 44 semanais, no máximo 2 horas extras. É isso que é muito perguntado também. Salário mínimo, o piso estabelecido para aquela categoria, né? Ou se não, o mínimo vigente. 13º, férias com 1/3. FGTS, horas extras com acréscimo de 50% sobre a hora normal, licença, paternidade, maternidade. Mantido, né, também. Exatamente. Adicionais, né, periculosidade, salubridade e tal. O adicional noturno, né, entre as 21 às 5, quando for atividade de lavoura, entre as 20 horas e as 4 nas atividades de pecuária. Então, são esses 9 direitos trabalhistas aí do safrista. Olha, vou aproveitar já que a gente está falando sobre isso, sobre periculosidade, porque tem algumas atividades que têm perigo sim, pode colocar em vista, pode em risco a vida do trabalhador rural. Eu vou fazer uma pergunta que também veio através do WhatsApp, você vai ver na tela aí do seu televisor, que em relação a acidente de trabalho, se acontecer, porque sempre está sujeito a acontecer, que direito vai ter esse safrista? Bom, vamos lá, e aí que a gente chama a atenção para os nossos quadros já passados sobre a gestão, né, jurídica, seja trabalhista, seja ambiental, em qualquer área, mas principalmente nesse caso a gestão jurídica trabalhista, porque a gente já falou aqui em um quadro sobre a normatização dos ambientes de trabalho. O que um ambiente de trabalho tem que ter para oferecer para o trabalhador para evitar esses riscos, os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, qualificação, e isso tudo para garantir que não seja, né, que o empresário rural esteja dentro da lei. Caso ocorra um acidente de trabalho mesmo assim, o risco é que o empregado, o safrista, ele vai ter direito, além da indenização, né, pelo acidente de trabalho, a estabilidade provisória. Então, enquanto ele estiver acidentado, ele vai ter direito a essa estabilidade provisória. Então, por isso que é importante que o produtor se mantenha na linha com relação aos ambientes de trabalho, aos equipamentos de proteção individual e tudo aquilo que a gente já falou aí no Gestor e Você. Exatamente. Então, falando então, esse é o quadro O Gestor e Você, com informações importantes para o seu planejamento. A gente está falando há pouco com a Ana Cristina, médica veterinária. Ela disse da importância do planejamento para o produtor e a produtora que tem gado no Pantanal e não é diferente nas demais empresas rurais, já utilizando esse termo, viu, Pedro? Empresa rural, porque hoje é preciso ter uma consciência de planejamento, de organização. E o Pedro Puccini está aqui toda segunda-feira, ele e os demais gestores, para que você não se atente, não esqueça nenhum detalhe, que detalhe faz a diferença, né, Pedro? Exatamente, a gente costuma dizer exatamente isso, que fazenda não é mais apenas uma fazenda, né? Já é uma empresa rural. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. E o contato, nosso WhatsApp é o 67992647810, mas também se quiser enviar diretamente para você, pode. Através de qual contato, Pedro? A gente está respondendo através de um e-mail que é o contato@gerconsultoria.com, que é o e-mail do Grupo GER, que está respondendo aqui ao quadro nas questões administrativas, jurídicas e produtivas. Então, na próxima segunda-feira, a gente retorna com mais informações. Esse é o quadro Gestor e Você.